Fala, meu caro professor, estamos aqui mais uma vez para apresentar a plataforma de agentes de inteligência artificial. Se você é professor da área da saúde e ainda não usa agentes de inteligência artificial, caro professor, sinto muito, mas você está perdendo o seu tempo. Não só perdendo tempo, mas perdendo todas as potencialidades que os agentes de inteligência artificial podem nos proporcionar. E eu destaquei os professores da área da saúde, porque hoje nós vamos conhecer alguns agentes que podem ajudar a professores da área da saúde e vamos conhecer também o que é que um agente tem por trás. Por que um agente de inteligência artificial ele é tão poderoso e ao mesmo tempo ele é tão necessário? Vamos lá para a plataforma agentesIA.posologia.app para conhecer alguns agentes. Então nós estamos aqui na plataforma agentes-ai.posologia.app. É uma plataforma que você pode utilizar alguns agentes de inteligência artificial nativos. Eu vou mostrar alguns deles hoje aqui nesse vídeo, mas você pode criar os seus próprios agentes personalizados. Caro professor, e pode criar os agentes com a simplicidade de um clique. Ou seja, a própria plataforma, quando você orienta o que é que esse agente deve fazer, ele já vai configurar o System Prompt para que aquele agente tenha especialidade no que você quer que ele faça. Eu vou mostrar para vocês a alma do agente de inteligência artificial para que vocês possam entender o poder dele. Mas antes, deixe eu mostrar aqui a plataforma. Vocês têm seus agentes de IA especializados. Agentes prontos para farmácia clínica, educação em saúde e pesquisa. Crie agentes personalizados com sua própria base de conhecimento. E aí já é um superpoder. Não vou mostrar no vídeo de hoje, mas em outro vídeo eu vou mostrar qual é a base de conhecimento do agente de inteligência artificial que faz ele especializado, que faz desse agente capaz de gerar uma tarefa que muitas vezes seria extremamente complexa se utilizássemos apenas um chatbot como o ChatGPT ou como o Gemini. Então, vamos conhecer isso em outro vídeo. Mas a gente descendo um pouquinho mais aqui para baixo, a gente tem agentes especializados, IA treinado para farmácia clínica, educação em saúde, pesquisa acadêmica e produção de conteúdo. Também crie seus próprios agentes. Monte agentes personalizados com prompts, modelos de IA, temperatura e base de conhecimento própria. Podemos criar pacientes virtuais. E olha só, caro professor, isso é fantástico. Quando nós criamos pacientes virtuais treinados com as orientações que nós daríamos para atores simulados ou para pacientes simulados, nós temos um paciente que vai reagir tal e qual nós gostaríamos que ele agisse se ele fosse um paciente real. A potencialidade disso é incrível. Integração com o WhatsApp, essa funcionalidade ainda está em desenvolvimento. Base de conhecimento, ou seja, em que aquele agente vai se especializar. Quando a gente pensa no agente de inteligência artificial, a gente está pensando em um modelo de inteligência artificial que é especializado em alguma coisa. Ele vai receber instruções, mas ele vai buscar informação onde? A gente vai fornecer a base de conhecimento dele. Também podemos utilizar isso nessa plataforma em respostas estruturadas, outputs formatados com relatórios, protocolos e guias prontos para uso imediato. Vamos entrar aqui na plataforma para que a gente possa utilizar os agentes de inteligência artificial. Vou clicar aqui em entrar com o Google, vou escolher uma conta para entrar nessa plataforma, na posologia.app. Quando nós entramos na plataforma, são mostrados diversos agentes nativos. Além desses agentes nativos, nós podemos criar os nossos próprios agentes.
Quando a gente cria os nossos próprios agentes, eles estarão disponíveis apenas para quem os criou. Estão destacados aqui, nessa cor vermelha, com o label, com a etiqueta personalizado. São agentes que são capazes de fazer uma tarefa para mim e que são especializados em alguma coisa, como, por exemplo, tutor de farmacologia, onde eu coloquei todas as minhas aulas, que seria o conhecimento dele, e ele é capaz de responder especificamente para um aluno em um atendimento virtual sobre qualquer conteúdo das minhas aulas. Veja que incrível isso. A qualquer hora do dia, em qualquer momento, o aluno entra na sala virtual e ele vai perguntar para o tutor alguma dúvida sobre uma das minhas aulas e o tutor vai responder de forma específica, inclusive indicando em qual aula a resposta para aquela pergunta vai estar. Mas hoje eu quero mostrar para vocês 3 agentes de inteligência artificial. Todos eles vão estar aqui na aba Prática Clínica e Farmácia. Não se preocupem que a gente vai passar por cada uma dessas abas em vídeos futuros. Todos os agentes de inteligência artificial são categorizados em uma dessas 4 categorias. Ou são agentes relacionados à prática clínica, ou são agentes educacionais, ou são agentes de pesquisa, ou são agentes produtores de conteúdo e do nicho tech. A gente vai hoje discutir somente 3 agentes que são dessa área da prática clínica e farmácia. Mas só para que você tenha uma ideia, veja a quantidade de agentes que é somente da área clínica. Vamos hoje falar sobre o consultor de antibiótico terapia, o comparador de medicamentos e aqui embaixo o conciliador medicamentoso inteligente. Vamos ver o que eles são capazes de fazer e o que é que está por trás desses agentes que fazem deles algo tão poderoso. Vamos aqui para o primeiro, consultor de antibiótico terapia. Quando eu clico aqui em iniciar chat, nós temos o que é que ele faz. Ele sugere antimicrobianos, posologia e alertas de toxicidade baseado em diretrizes recentes. Para que nós não percamos tanto tempo, eu já fiz isso previamente. Eu vim aqui na nova conversa, adicionei as informações aqui e pedi para ele gerar. Eu vou mostrar a conversa na íntegra para que você veja o poder que tem um agente de inteligência artificial. Vou clicar aqui novamente, vou subir no chat e coloquei o seguinte: paciente masculino, 68 anos, 85 quilos, diagnóstico do paciente: infecção do trato urinário, ITU, complicada, suspeita de pielonefrite, histórico, diabetes tipo 2, hipertensão e insuficiência renal crônica, clearance de creatina estimado em 35 ml por minuto, alergias, reação cutânea severa à amoxicilina, penicilinas, e a tarefa: sugira terapia antimicrobiana empírica inicial, a posologia exata ajustada para a função renal e os principais alertas de toxicidade ou interações medicamentosas. Baseie-se nas diretrizes da IDSA ou locais. Foi isso que eu fiz. O que é que o agente fez? Pegou essas informações e, baseado na capacidade de especialista que ele me trouxe as informações de forma estruturada e é isso que a gente vai ver agora. Então nós temos aqui guia de conduta antimicrobiana, modo ativo hospitalar, indicação clínica, infecção do trato urinário complicada, pielonefrite, em pacientes com comorbidade, diabetes tipo 2, insuficiência renal crônica, histórico de alergia à penicilina. Ele já identificou qual é o extrato do paciente. Para esse paciente, quais cuidados ele precisa ter. Sugestão terapêutica: primeira escolha empírica, aí tem aqui o ertapenem, o racional do ertapenem, e ele tem aqui uma alternativa empírica se o ertapenem não disponível contraindicado. Ertapenem é um carbapenêmico de espectro estreito,
não cobre pseudomonas, eficaz contra a maioria dos uropatógenos gram-negativo, incluindo enterobactérias produtoras de ESBL e assim por diante. Não vou ler o texto completo aqui, mas ele trouxe o racional da escolha do ertapenem. E claro, você, professor, que vai dar uma aula sobre isso, vai trazer essa informação sobre o tratamento da infecção urinária, pode utilizar essas informações. Alternativa empírica, ciprofloxacino, também tem um racional aqui, e aí ele vem para o ponto 3, que é o ajuste de dose. Paciente masculino, 68 anos, clearance de creatinina dele estimado em 35 ml por minuto. Ou seja, o paciente tem uma insuficiência renal, ele precisa ter ajuste de dose. Para o ertapenem, a dose usual, se o clearance for superior a 90, é 1 grama IV para cada 24 horas. Ajuste para um clearance de 30 a 39, que é o caso do nosso paciente, 500 mg IV a cada 24 horas. Ou seja, a posologia sugerida é uma posologia ajustada para a condição do paciente. O que é que ele fez? Ele pegou o clearance de creatinina do paciente, aplicou em uma calculadora de ajuste de dose e trouxe a informação correta, precisa, detalhada e mastigada. Depois, ciprofloxacino, se utilizado a dose atual, ajuste para um clearance de 30 a 60 também e a posologia sugerida. Depois ele trouxe os alertas de segurança, porque a posologia é apenas ajustada para o problema da insuficiência renal, mas o paciente ele tem alergias penicilinas, então o ertapenem, embora a reatividade cruzada com carbapenêmico seja baixa, monitorar de perto sinais de reação de hipersensibilidade, urticária, angioedema e broncoespasmo. A reatividade cruzada é baixa, mas alguns cuidados, algumas observações, elas são necessárias. Toxicidade do sistema nervoso central, o ertapenem. Risco de convulsões pode aumentar com o acúmulo da droga em pacientes com insuficiência renal. Classificação, monitorar. Classificação aqui é bolinha amarela, né? Atenção. Interações medicamentosas, vai falar também. Toxicidade cardíaca, para o ciprofloxacino. Toxicidade músculo-esquelética, também para o ciprofloxacino. Risco e ruptura de tendão, especialmente em idosos e pacientes com uso de corticoides. Risco de Clostridium difficile, orientações de aconselhamento, racional de stewardship, e depois ele dá algumas possibilidades, algumas opções. Agora eu posso te ajudar com avaliar outro caso clínico, simular ajuste com novo clearance de creatinina, comparar duas opções terapêuticas, refinar para perfil geriátrico e gerar variações com foco educacional. Você pode continuar conversando com o agente consultor de antibiótico terapia e ele vai trazer diversas outras informações. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que está por trás desse agente que faz ele assim tão poderoso. Vamos ver o segundo agente? O segundo agente que nós veremos hoje é o comparador de medicamentos. Vamos clicar aqui em iniciar o chat e vamos entender o que ele é capaz de fazer. Compare 2 ou mais medicamentos em eficácia, segurança, custo, disponibilidade no SUS, contraindicações e interações. Ideal para decisões de substituição terapêutica e orientação farmacêutica. Imagine que você está na prática clínica e você tem uma situação em que você precisa optar entre 2 ou mais medicamentos para o tratamento de um paciente e que você quer treinar o aluno para entender qual é o racional para essa substituição. Veja o quanto esse agente ele pode ser pedagógico. Eu também já inseri as informações previamente, só para que a gente possa analisar. Vou clicar aqui na conversa para que nós possamos entender. Coloquei o seguinte para ele. Contexto. Paciente feminina, 55 anos, diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo 2. Problema. Iniciou o uso de amlodipino 5 mg
mas desenvolveu edema de membros inferiores, grau 2 cruzes de no máximo 4. E esse edema era incapacitante. O médico solicitou uma alternativa de outra classe. Tarefa: compare o amlodipino com enalapril e a losartana. E os critérios de comparação são eficácia no controle da pressão e proteção renal, considerando que o paciente é diabético, segurança, perfil de efeitos colaterais, edema versus tosse, custo e SUS, disponibilidade no componente básico da assistência farmacêutica, interações, impacto no uso concomitante com metformina e o veredito: qual a melhor substituição terapêutica para este paciente. Coloquei essa situação, e o que foi que esse agente comparador de medicamentos me trouxe? Ele trouxe aqui a visão geral, a classe terapêutica e o que é que eles fazem, o mecanismo de ação, a meia-vida, via de administração e a posologia. Então, rapidamente, na tabela, ele já trouxe todas as informações que eu posso visualizar e que isso pode me ajudar na tomada de decisão. Depois ele veio comparando o item 2, a eficácia na indicação comprovada, amlodipino para hipertensão arterial sistêmica, angina do peito, enalapril, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, disfunção ventricular esquerda, assintomática, nefropatia diabética, olha aqui, redução da albuminúria e doença renal crônica. O paciente precisa de um medicamento que tem essas características de ser nefroprotetor. A losartana, hipertensão arterial sistêmica, redução do risco de mortalidade cardiovascular em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia ventricular esquerda, nefropatia diabética tipo 2, mais uma vez. Na sequência, nós temos os níveis de evidência para cada indicação, amlodipino, enalapril, losartana também, ele trouxe o nível de evidência. O perfil de segurança que eu pedi, porque isso vai me ajudar na tomada de decisão. E aí nós temos uma tabela super organizada. Edema periférico é uma reação principalmente do amlodipino. Enalapril e losartana têm índices muito baixos de edema periférico. Cefaleia, me parece que existe pouca diferença na proporção, na frequência dessa reação adversa entre essas três classes. Tontura também não é tão diferente assim como fadiga parece ser uma reação com uma frequência muito parecida entre essas três classes. Mas a tosse, a gente percebe que a frequência é baixa para amlodipino, a frequência é relativamente baixa para a losartana, mas a frequência é superior para enalapril. E esse pode ser um critério também que vai me decidir sobre uma classe ou outra. E aí, hipotensão, primeira dose, nós temos uma frequência um pouco maior para o enalapril. Depois nós temos as reações graves raras, amlodipino, enalapril, losartana, as contraindicações absolutas, as interações medicamentosas relevantes, as outras interações relevantes e algo que eu pedi também foi o uso em populações especiais. Olha quais são as populações: uso em gestantes, uso em lactantes, em pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, idosos, crianças. E ele mostra para as três classes as possibilidades de uso em cada uma dessas classes. Veja que ele já trouxe tudo de forma muito organizada e direta para que eu possa usar isso na minha tomada de decisão. E eu pedi sobre custos e a disponibilidade no SUS. Custo-efetividade, disponibilidade no SUS. Todos são disponíveis no SUS, no componente básico da assistência farmacêutica. Com relação à faixa de preço, todos têm um preço de baixo a muito baixo, principalmente quando a gente considera o genérico. Ele trouxe, inclusive, uma média de preço entre 20 e 10 reais aproximadamente. E aí eu pedi um veredito. Qual é o veredito? Para o paciente em questão, 55 anos, hipertenso, diabético tipo 2, intolerância ao amlodipino devido ao edema, a substituição de amlodipino é clinicamente justificada. Mas justificada por qual? Justificada para ser substituído pelo enalapril ou pela losartana. Ambas são excelentes alternativas. Isso vai depender simplesmente se o paciente
é intolerante ou não é intolerante a uma das reações que é comum ao enalapril, que é a tosse seca. Se o paciente não desenvolver essa reação, tanto faz losartana como enalapril. E é isso que ele mostra aqui. Então veja que muito rapidamente o agente me trouxe todas as demandas que eu solicitei a ele. De uma forma muito simples e especializada, ele fez uma comparação entre 2 ou mais medicamentos para que eu pudesse tomar decisão ou eu pudesse orientar o meu aluno na tomada da decisão. Veja a importância de um agente de inteligência artificial como esse, e na sequência ele me dá algumas opções que eu posso continuar conversando com esse agente. Vamos ver agora o nosso terceiro e último agente de inteligência artificial de hoje. E o nosso terceiro agente é o conciliador de medicamentos inteligente. Quando eu clico aqui, ele diz o seguinte: compare a lista de medicamentos domiciliares com a prescrição hospitalar. Identifique discrepâncias por semáforo de risco, alerta de alta vigilância e medicamentos que não devem ser suspensos abruptamente. Também já fiz o teste. Vou clicar aqui na conversa para que vocês possam ter uma ideia. Então, coloquei assim para o agente: tarefa, realize a conciliação medicamentosa entre a lista domiciliar e a nova prescrição hospitalar. Lista de uso domiciliar. Coloquei aqui 4 medicamentos: metformina, atenolol, alprazolam e varfarina. Ele vai ter que comparar se o princípio ativo é o mesmo ou não, se a indicação é a mesma ou não, se a dose é a mesma ou não, se a frequência é a mesma ou não. É isso que o agente vai precisar comparar, mas ele só vai conseguir comparar se ele for treinado para isso. O agente precisa entender qual é o papel dele aqui. Aí na sequência eu coloquei prescrição hospitalar na admissão, insulina regular, enalapril, heparina e omeprazol, e coloquei a demanda. Analise e identifique discrepâncias não intencionais, omissões ou duplicidades, classificação por semáforo de risco, verde, amarelo e vermelho, alerta de alta vigilância, ISMP, e o risco de suspensão abrupta. E o que foi que esse agente conciliador medicamentoso inteligente me fez? Ele mostrou aqui a lista, conciliação medicamentosa, quadro comparativo, que é o primeiro ponto da organização que a gente faz o quadro comparativo. Mas se eu fizesse isso no ChatGPT ou se eu fizesse isso no Gemini, muito provavelmente ele não conseguiria fazer isso porque não sabe qual é o fluxo, ele não sabe qual é a sequência correta para fazer a conciliação medicamentosa. E aí nessa tabela ele fez o seguinte: trouxe medicamento, o uso dele, o uso domiciliar, qual era a dose e a frequência, prescrição atual, ele está fazendo uma transição, saiu do uso domiciliar para uso hospitalar. E a conciliação medicamentosa ela visa justamente essa comparação na transição de cuidado. Nessa transição de cuidado, a metformina não foi prescrita. Então foi uma discrepância de omissão. Comparado ao que ele usava em casa, no hospital foi não prescrito. Qual é o risco disso aqui? Risco amarelo, ou seja, um sinal de alerta. Avaliar a necessidade de manter metformina ou se a insulina regular substitui completamente a terapia para a diabetes. Por que o agente colocou isso na tabela? Porque aqui em cima foi observado que o paciente vai usar no hospital insulina regular. Será que a metformina foi substituída durante o tempo em que o paciente vai ficar internado no hospital por insulina? Será que essa substituição ela é suficiente para manter a glicemia? Ele coloca um sinal de alerta para que fiquemos alerta e observemos esse paciente. Porque houve uma alteração, mas essa alteração ela pode ser intencional. Eu quero incluir insulina porque o controle glicêmico ele é muito mais fácil dessa forma. Vamos continuar aqui. Atenolol, colocou a dose, não prescrito, omissão, aqui já tem um alerta vermelho. Não tem atenolol na prescrição hospitalar. Avaliar a necessidade de manter atenolol
risco de síndrome de retirada se suspenso abruptamente. Considerar enalapril como substituição intencional, mas avaliar manejo de arritmia se for indicação primária do atenolol. Ele coloca quais os problemas do atenolol não está aí. A gente precisa verificar se isso foi intencional ou não, mas nós temos aqui. Depois nós temos o alprazolam, também um alerta vermelho, ele coloca aqui a observação. A varfarina, a mesma coisa. A insulina, ele já observa que foi inserido, a adição. Nós temos aqui a heparina, também foi adicionado, mas nós temos um alerta vermelho. Confirmar se é uma substituição intencional da varfarina ou se o objetivo terapêutico de anticoagulação é o mesmo. Prótese valvar, monitorar TTPA. Então veja que tudo tem observação para que a gente fique de olho. Muito facilmente a gente consegue fazer toda a conciliação usando um agente que possa nos auxiliar. Depois ele faz um resumo dos tipos de discrepância, resumo da reconciliação, o total de medicamentos analisados foram 8. Com a bolinha verde, medicamentos conciliados, adição intencionais ou baixíssimo risco, tinha 3. Discrepâncias que precisam da nossa atenção, o semáforo amarelo, 1. E discrepância de alto risco, e depois ele vai justamente falar dos medicamentos de alto risco. É a varfarina, é a heparina, é a insulina regular, é o atenolol, para que a gente fique atento e para que a gente se certifique de que aquilo foi intencional e com objetivos claros e registros claros também no prontuário do paciente. Aí nós temos medicamentos que não devem ser suspensos abruptamente, colocou aqui também alguns deles, recomendação para o prescritor. Porque nós, se por exemplo, eu sou um farmacêutico clínico, estou na avaliação de prescrição e nós temos que houve a necessidade de fazer uma reconciliação, eu posso, em comunicação com o prescritor, enviar um texto semelhante a esse, de revisar as omissões da heparina, do diabetes, da hipertensão e assim por diante. E na sequência ele apresenta também algumas opções que eu posso utilizar e continuar essa conversa. Então vejam que muito facilmente, não só facilmente, mas de forma muito eficaz, eu consigo, conversando com o agente de inteligência artificial, trazer informações precisas, claras e corretas, de forma muito mais adequada do que seria se eu estivesse conversando com um chatbot. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que um agente de inteligência artificial ele é tão poderoso assim? Eu vou mostrar o primeiro, mas para você entender qual é a lógica, e a lógica pode ser interpolada para os demais agentes. Vamos lá para o primeiro agente de inteligência artificial que nós testamos hoje, para entender por que ele é tão inteligente assim. Então nós estamos aqui na tela principal dos agentes de prática clínica e farmácia. Nós utilizamos o agente consultor de antibiótico terapia. Nós clicamos aqui e abrimos o chat para conversar, mas a gente não vai fazer isso agora. A gente vai entender agora o que está por dentro do cérebro desse agente de inteligência artificial. E o que está dentro do cérebro, a gente vai clicar aqui nas configurações do agente. Nós vamos ter diversas informações aqui, algumas informações básicas, como o nome do agente, a descrição, os documentos que ele vai utilizar como base de conhecimento. A gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar sobre o System Prompt. Então, quando a gente coloca aqui no prompt, a gente tem duas informações que são configuráveis nesse agente. Uma informação é a temperatura, o quão criativo vai ser esse agente, ou quão pragmático vai ser esse agente. Esse intervalo varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais criativo. Quanto mais próximo de 0, mais pragmático. A gente não quer que ele seja extremamente criativo para inventar, mas a gente também não quer que ele seja extremamente pragmático para nunca trazer uma informação diferente, para que ele não consiga raciocinar em cima das nossas demandas. Então, o 0,5 é aquele equilíbrio. Aqui embaixo nós temos o que se chama de System Prompt. O que é o System Prompt? São os comandos que eu, quando eu programei o sistema, eu adicionei a ele e que sempre que ele vai responder uma pergunta minha, ele consulta o System Prompt e a partir desse System Prompt
ele entrega a resposta. Quando eu olho para o System Prompt, eu vou carregar aqui para que vocês possam ver o System Prompt desse agente especificamente. Ele diz o seguinte: você é um consultor especialista em antibiótico terapia e antimicrobial stewardship. Então vejam que eu já começo o System Prompt dizendo qual é o grau de especialidade do agente. Significa o quê? Que de todo o conhecimento da humanidade, que esse modelo de inteligência artificial que está por trás do agente foi treinado, eu quero que ele vá buscar só o cantinho especializado pelo consultor especializado em antibiótico terapia, e a partir dali ele consiga organizar a resposta dela somente com esse tipo de conhecimento. Depois nós temos o objetivo: atuar como um consultor especializado em antibiótico terapia e antimicrobial stewardship, oferecendo suporte técnico estruturado para a seleção empírica racional de antimicrobianos, ajuste de dose individualizado, mitigação de risco de resistência bacteriana. Aí a continuação diz: sua missão é reduzir prescrições inadequadas, evitar erros de posologia, especialmente em disfunção renal, e transformar protocolos extensos em guia de conduta antimicrobiana direto, acionável e clinicamente seguro. Então eu estou dizendo para ele o que é a missão dele, o que é que ele precisa fazer. Isso eu poderia colocar no ChatGPT, isso eu poderia colocar lá no Gemini, poderia. E ele iria me entregar algo semelhante. O poder do agente de inteligência artificial é o quê? É o prompt que foi criado, e claro, um prompt bom só pode ser criado por um especialista. Eu só consigo colocar isso porque eu entendo o que é importante para que o sistema, para que o agente, para que o especialista saiba na hora de me dar uma resposta. Se eu não soubesse, eu iria lá no ChatGPT ou no Gemini, iria pedir qualquer coisa genérica e ia ter uma resposta genérica e ruim. Aqui, dentro da base de conhecimento do agente, ele já tem como ele deve se comportar. O System Prompt é isso, é como ele deve se comportar. Depois eu tenho o seguinte: limitações. Não deve conversar sobre temas fora do objetivo do agente, não deve orientar a automedicação, não deve emitir diagnóstico definitivo, não deve prescrever para paciente leigo, não deve isso, não deve aquilo. Eu coloquei no prompt o que ele não pode fazer de jeito nenhum. É o prompt negativo. É a partir daí que o agente vai dizer: eu não posso fazer isso, independentemente do que você peça. Ele vai ser orientado a fazer o papel dele. Estilo técnico, direto, estruturado, baseado em diretrizes contemporâneas, sem floreios, sem linguagem alarmista, foco em racionalidade antimicrobiana. E aí depois nós temos as instruções, que é a entrega dele. Então veja que até aqui é o quê? É como ele deve se comportar. Aí eu preciso, quando você for responder a minha pergunta, como essa resposta deve ser. Então, identificar o modo operacional, modo comunitário ou hospitalar. No modo comunitário, o que é que você deve fazer? Confirmar a plausibilidade de etiologia bacteriana, se suspeita viral, sinalizar a ausência de indicação, sugerir primeira e segunda linha baseada em diretrizes considerando idade, gestação, alergia e peso, posologia detalhada, como nome, dose exata, intervalo, via e duração e assim por diante. No modo hospitalar, que foi o que ele escolheu para a gente, porque era uma transição de cuidado. O paciente estava saindo de um ambiente domiciliar para um ambiente hospitalar. Então ele entrou no modo hospitalar. Análise do foco infeccioso, risco de patógeno multiresistente, cálculo de ajuste de dose, avaliação de toxicidade acumulada e assim por diante. Formato obrigatório de saída. O que é que ele vai entregar? Modo ativo, indicação clínica, sugestão terapêutica, ajuste de dose, alerta de segurança, regra de continuidade. Agora posso te ajudar em que são aquelas opções. Então veja que o agente de inteligência artificial ele foi orientado e programado para agir do jeito customizado, do jeito específico e especializado que eu quero que ele haja, baseado no que é as melhores práticas
para orientação sobre o uso de antimicrobianos. Esse System Prompt faz total diferença na hora em que ele vai entregar um produto ou vai entregar uma resposta para você. Esse é um dos pontos. O outro ponto que é muito importante é os documentos na qual ele se baseia. Qual é a base de conhecimento? E a base de conhecimento nós veremos em um outro vídeo. Caro professor, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil as informações que eu trouxe para você. Se você quiser utilizar essa plataforma, tem muitos agentes que você pode utilizar de diversas maneiras. Além disso, você pode customizar os seus próprios agentes. Eu vou fazer um outro vídeo só mostrando como deve ser customizado, como você cria os seus próprios agentes. Eu vou deixar o link desse sistema, dessa plataforma aqui na descrição. Caso você se interesse, você pode se cadastrar e você pode utilizar de forma gratuita ou utilizando algum dos planos da plataforma. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo.